Para mediar as atividades da mesa de debate e as perguntas direcionadas aos palestrantes desta manhã, convidamos o jornalista Luiz Vilar. O senhor Luiz Vilar é jornalista, escritor e radialista, editor-geral do grupo Cada Minuto, composto por site, televisão e jornal impresso, e colunista do portal Terça Livre. Convidamos, neste momento, o doutor Adolfo Saxida para proferir a palestra Desafios da Economia Brasileira. Doutor Adolfo é economista, advogado com atuação na área de direito tributário, autor de vários livros e artigos técnicos sobre política econômica, política monetária, política fiscal, avaliação de políticas públicas e tributação. Também foi professor de diversas universidades brasileiras, tais como Universidade Católica de Brasília, Universidade de Brasília, Universidade Getúlio Vargas de Brasília, IBM Brasília, e no exterior foi professor de economia da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. É autor dos livros Fatores Determinantes da Riqueza de uma Nação, Considerações Econômicas, Sociais e Morais sobre Tributação e a Crise de 2007 a 2009, uma explicação liberal. Bom dia. Bom, gente, muito obrigado. Quero agradecer muito mesmo à Direita Mato Grosso do Sul, o Instituto Iniciativa, a todos que ajudaram para que esse evento fosse realizado. Quero agradecer em especial também o convite, é uma tremenda honra estar aqui. Eu sei das dificuldades que é conseguir dinheiro, eu sei das dificuldades que é fazer uma organização. Então, às vezes, a pessoa senta aqui e acha que caiu tudo do céu. Não, então, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para os organizadores. Bom, muito obrigado, sem mais delongas, porque o governador não pode demorar muito, né? Vamos logo aqui. Bom, gente, isso aí, quando eu apresento... Primeiro, eu não falo em nome de ninguém, hein? Se tem alguém gravando essa palestra, tem que ficar claro isso. Eu não falo em nome de ninguém. Eu falo em meu nome. Isso aqui é ideia minha, tá? Se tiver certo ou errado, sou eu que estou falando. Isso aqui não é apoio, não é nada de ninguém. Isso aqui eu estou apresentando para vocês. Então... O que eu gostaria de ver num próximo governo, né? Então, eu montei uma apresentação com uma ideia parecida com a do Hayek, o grande livro do Hayek, né? O Caminho da Servidão. Então, eu dei o título para essa palestra de Fugindo do Caminho da Servidão, uma proposta econômica para o Brasil. Eu gosto muito dessa frase, né? Então, quem é de direita, quem é conservador, certamente tem que guardar essa frase no livro. Numa terra de fugitivos, aquele que anda na direção contrária parece estar fugindo. Então, quantos de vocês aqui já perderam emprego? Quantos de vocês aqui já perderam oportunidades? Amigos? Sei lá o que cada um aqui perdeu, cada um sabe, né? Porque você entrar numa sala de aula como professor e defender ideias conservadoras, você vai perder seu emprego. E eu estou falando de escolas privadas, eu não estou falando de escola pública, não. Você está no setor privado e defender as nossas ideias, era motivo de ser demitido na época do PT, né? Então, quero agradecer a todos que sacrificaram para manter viva aí a chama das nossas ideias. Então, no ambiente atual, é óbvio que tem uma crise política, esse politicamente correto está uma desgraça, ferrando tudo, você não pode falar nada. Nunca vi isso. Ontem, você viu o negócio do Bolsonaro ontem, o cara fala que teve 4 filhos, aí fraquejou, teve uma menina, isso é contra a mulher, isso é ridículo. Aí o Lula lá chama a mulher de grelo duro, não dá nada. Então, assim, é ridículo o que está acontecendo no nosso país, né? Mas, de qualquer maneira, é fundamental que o próximo presidente una o país em torno de uma agenda nacional, e é isso que eu gostaria de falar com vocês. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que a essência do pensamento liberal está na negação de qualquer privilégio. Essa é a grande frase do Hayek, né? Ser liberal é você negar qualquer privilégio. Aí você fala, pô, Adolfo, mas aqui é um encontro conservador, o Hayek falava contra o liberalismo, não falava nada. Aquela carta dele, Por que eu não sou um conservador? Se você ler aquela carta é um manifesto conservador e não liberal.
Mas, enfim, o que é importante aqui é que eu acho que essa é a agenda que vai unir o país. Chega de privilégio, cara. Chega do país ter duas classes. Chega da gente confundir má educação com competência, igual faziam com a Dilma. Então, vamos trabalhar aí. A primeira coisa que eu queria falar com vocês era o seguinte. Pega os últimos 30 anos. Eu não estou pegando 2012, eu não vou pegar 2014, 15 e 16. Porque se eu pegar, piora. Então, você está pegando dados de uma crise aí? Não. Então, esquece a crise. Se nós pegarmos os 30 anos de 80 a 2011, nunca o Brasil conseguiu crescer 2% ao ano em termos de PIB per capita. O que é 2% ao ano em termos de PIB per capita? Se o Brasil crescer 2% ao ano o PIB per capita, levam 70 anos para a nossa renda dobrar. A renda brasileira é 4 vezes menor que a americana. Se a gente crescer 2% ao ano, por 35 anos a gente dobra. Olha como está feia a coisa para nós. Então, assim, o problema do Brasil não é a crise no Oriente Médio, não é o Trump, não é nada. É impressionante como nós somos bons em culpar os outros pela nossa desgraça. Nada disso, não. O problema do brasileiro somos nós. É isso que tem que ficar muito claro. O problema do Brasil é que nós temos um problema de produtividade. O que é o problema de produtividade? É que aqui é difícil trabalhar. Quem tenta trabalhar sabe o que eu estou falando. Se tem agricultor aqui, então, cara, esse está ferrado. Então, nós temos que mudar isso no país. Então, duas coisas. O que é importante e o que é urgente. O que é urgente? Rapaz, tem que salvar o Banco Central, né? A pior coisa que existe para quem é pobre é a inflação. Estou vendo vários jovens aqui. O pessoal não sabe o que é. Se eu falar aqui que é dispensa, eu duvido que a minha amiga aqui sabe o que é dispensa. Ela fala, não, é do serviço militar, né? Não. Vocês lembram que aqui, o pessoal mais velho lembra disso, né? Você ia lá, o que você fazia assim que recebia o salário? Levava tudo para um quarto. Você tinha que deixar um quarto da casa para colocar comida. É que eu falei dispensa para te sacanear, desculpa. Mas o fato é que nós não podemos permitir isso de novo. Isso é a pior maneira, é a maneira de sacanear quem é pobre. Então, nós temos que lembrar o seguinte, temos que manter a inflação sob controle e temos que apoiar a Lava Jato. São as duas coisas que o próximo presidente não pode mexer. Agora, tem um monte de coisa que tem que ser mexida. São essas aí. A primeira coisa, cara, não dá mais para aumentar imposto. Não dá. Eu vejo meus colegas lá em Brasília, toda hora eles falam, não, mas vamos fazer um imposto novo, vamos fazer não sei o quê. Cara, não adianta. Aí, o Brasil, em 1995, a carga tributária era 25% do PIB. Isso quer dizer o seguinte, a cada 4 dias de trabalho seu, um era de graça para o governo. Isso é 1995, tá? Então, por exemplo, quando eu tinha aula de história, eu me lembro que o professor falava assim, o rei era um canalha, o rei era um bandido. Você acredita que o rei obrigava o vassalo a trabalhar 1 dia de graça por semana para o rei? 1 dia de graça por semana para o rei é 1 em 7. Em 1995, a gente trabalhava 1 em 4 para o governo brasileiro. No ano passado, a carga tributária ficou em torno de 32% do PIB. 32 e pouquinho. Isso dá quase 1/3. Ou seja, a cada 3 dias... você trabalha 1 de graça para o governo. Você vai trabalhar janeiro, fevereiro, março e abril, e um pouquinho de maio, para pagar imposto. Cara, não dá, né? Falar que a carga tributária brasileira é baixa, não dá. Tem algo. Então, está na hora da gente começar a fazer o ajuste da maneira correta. E qual é a maneira correta? Cortar gastos. Então, se a graça de Deus permitir, e o general, o governador de Brasília, depois dele ser governador de Brasília, nem eleição para síndico do prédio que ele vai ganhar. Porque tem tanta coisa ruim para fazer, mas tanta coisa ruim, que, cara, é assim, se alguém quer ganhar... Eu estou quase torcendo, cara, para o PT ganhar em Brasília de novo, porque, assim, é tanta desgraça que vai ter que ser feita ali, bicho, que... estou falando sério, nem na rua vai poder sair. Então, o que acontece quando a gente fala em Brasil? Quando você olha o orçamento... Eu vou explicar para vocês o que é o orçamento brasileiro. Tira juros. Tirou juros de fora.
Quando você pega o orçamento e tira juros, o nome disso é orçamento primário. Então, o que é o orçamento primário do governo federal? É tudo aquilo que o governo gasta, menos a conta de juros. Esquece a conta de juros. Então, vamos pegar tudo que o governo gasta, exceto os juros. A cada R$10 do orçamento, a cada R$100 do orçamento, 57 é previdência e assistência social. 12 é pagamento de funcionalismo público. Então, de cada R$100 do orçamento primário do governo federal, nós temos 69 deles é previdência, assistência social e pagamento de funcionário. Cara, não dá para você pegar o contribuinte e falar que a cada R$10 que ele paga, 7 é para isso. Porque só sobra 3 daí para educação, saúde, segurança, asfalto. Não dá para o país ser assim. Não tem como. Ou nós vamos mudar essa realidade, ou nós vamos continuar eternamente nesse país que nós estamos. Então, cuidado se quem quer ser eleito aí. Porque se você quer ser Miss Simpatia, eu recomendo um desfile de Miss. Mas se você quer contribuir para o nosso país, rapaz, vão ser medidas muito duras que têm que ser tomadas. Do orçamento federal, a parte que o governo pode gastar, a cada R$100, ele pode gastar menos de 10. Os outros 90 são chamadas de despesas obrigatórias. Ou seja, pouco importa quem foi eleito, de cada R$100 do orçamento, 90 já tem destinação específica, você não pode fazer nada. Ah, quer dizer que o governo, então, pelo menos escolhe 10 a cada 100. Também não, porque isso é um problema de nomenclatura. O que é nomenclatura? Ah, por exemplo, 90 é aquilo que é obrigatório. Mas, por exemplo, pagar a conta de luz é obrigatório? Na lei orçamentária, não. Então, não entra como despesa discricionária. Entra como despesa discricionária, desculpa. Então, quando você coloca pagamento de luz, reparos, sobra menos de R$5 a cada 100 para o governo escolher onde vai gastar. Esse é o orçamento que vocês querem? É para isso? Não é, né? Então, a gente tem que mudar essa realidade. Primeira coisa, tem que privatizar, velho. Então, por exemplo, se o general for governador em Brasília, ele vai ganhar algo como 3 ameaças de morte por dia, porque vai ter que privatizar o BRB. Que é o Banco de Brasília. E se tiver banco público aqui no Mato Grosso do Sul, pode ter certeza que vai ter que ser privatizado também. Cara, todos os estados estão quebrados, todos. Se você acha que a União está mal das pernas, espera só até você ver a situação fiscal de estado e município. Rio de Janeiro está quebrado. Rio Grande do Sul já tem mais funcionário aposentado do que nativo. Imagina o futuro desse estado. Paraná segue firme e forte para quebrar. Rio Grande do Norte, quebrado. Minas, quebrado. Goiás, eu não conheço, você acredita? É um dos poucos estados que eu não lembro de cabeça. Então tá aí. Assim, eu lembro de Londrina, sou de Londrina. Londrina tem uma previdência lá chamada Capismel, que tem 500 caras nativos e 501 aposentados. Não tem como, velho. Tudo quebrado. Pode ter certeza de uma coisa, se teu estado tem fundo de previdência, a chance dele estar em maus lençóis é gigante. Então não dá, nós vamos ter que privatizar muita coisa. Temos que avaliar políticas públicas. O que é política pública? Eu avaliei um programa chamado um computador por aluno. Uma ideia fantástica. Vamos dar um computador para cada aluno nas escolas aí. Gastaram R$100 milhões nesse programa. Sabe qual foi o resultado? 0. Ninguém melhorou em nada. Aí você vai olhar a realidade. Não, o cara mandou o computador para o aluno, a escola não tinha energia elétrica, cara. Não, estou falando sério. Não tinha. É que nós não conhecemos o Brasil. Eu acho que 70% das escolas públicas no Brasil não estão na rede de saneamento. É lógico, né? Tem fossas, mas quando você olha só a rede de saneamento, eu estou pegando dados do Banco, que eu vi um estudo do Banco Mundial agora, né? Porque ele tem um estudo sobre educação, eu estou falando mais ou menos de cabeça. Mas tudo bem, às vezes não tem saneamento, mas pelo menos tem uma fossa ali. Mas eu só quero mostrar para vocês que a realidade da educação no Brasil é essa, é péssima, cara. Então, antes da gente ficar inventando ideia genial, estamos avaliando um outro programa chamado Banda Larga nas Escolas. Vamos ver
vamos levar internet, banda larga para as escolas. Não melhora nada, cara. Não melhora nada. Ah, mas não é bom ter internet? Claro que é. Mas quando um aluno não sabe nem ler nem escrever, ajuda muito pouco. A primeira coisa, ele tem que aprender a ler e escrever, fazer conta. Política de contratação de funcionário público, não dá, pode esquecer. Não tem como contratar gente. Aliás, vai ser um baita problema isso, viu? Porque tem vários setores do funcionalismo público que estão aposentando. Como é que você vai repor esse pessoal? Eu não faço nem ideia, cara. Vai ter que mexer na legislação do Código de Direito Administrativo. Hoje você contrata um funcionário, ele só pode trabalhar naquela área. Então, para você transferi-lo, é um pepino. Vai ter que mexer nisso. Ah, mas o funcionário, ele não aplicou para esse trabalho, é injusto. É injusto, mas vai ser por aí. Então, meus amigos, se preparem, viu? Se vocês acham que graças a Deus a coisa está melhorando, ela realmente está melhorando, mas vem coisa ruim por aí. Tem que diminuir ministério, tem que diminuir gasto com publicidade, obviamente tem que parar de dar dinheiro para a ONG, isso é um absurdo, não tem nem o que falar. Tem que subir, só para vocês terem uma ideia, subsídios e incentivos tributários custaram R$1 trilhão para o Brasil em 10 anos. 1 trilhão, vou repetir aqui. É por isso que o país está quebrado. Nós analisamos um programa chamado Desoneração de Folha de Pagamento. Esse programa custou mais de 80 bilhões de reais para os cofres públicos. Não gerou nenhum emprego adicional. Não dá, velho. Não dá para ser assim. Ah, mas quer dizer que você vai reonerar a folha de pagamento? Exatamente, vou reonerar. Ah, mas isso é ruim. É claro que é ruim. Mas se você tiver uma ideia melhor, estou todo ouvidos aí. Manda ver. Vai ser nesse nível os próximos 4 anos. Não pense que qualquer um que fale coisa diferente do que eu estou falando aqui, é porque ele quer as duas uma. Ou quer dar um calote na dívida, ou porque quer gerar inflação. Eu acho que entre fazer os ajustes que eu estou propondo, ter inflação ou ter calote, eu acho que a minha solução, apesar de dolorosa, é a menos pior. Minha opinião, né? Agora, está cheio de gente aí defendendo inflação. Ah, um pouquinho de inflação aí, 10% não é problema. Se você acha que uma inflação de 10% não é problema, você pode amenizar o que eu estou falando. Mas você tem certeza que uma inflação de 10% fica em 10%? Eu me lembro dessa história, né? Era 8, foi para 10, daqui a pouco está em 12, daqui a pouco está em 30 e ferrou tudo, né? Então, tem que fazer valer a PEC do teto do gasto. Isso aqui é o seguinte, cara. Para vocês não terem dúvida, a PEC do teto do gasto público, eu apoio, dei palestras num monte de escola invadida, minha universidade invadida defendendo essa PEC. Que é o quê? É um limite para o gasto público. Defendo, mas digo de coração aberto para vocês aqui. Eu duvido que o próximo presidente consiga fazer valer isso. Não tem mais espaço orçamentário para isso. O governo deveria ter aprovado a reforma da Previdência. Quando ele não conseguiu aprovar a reforma da Previdência, não tem mais espaço para isso aí. Então, no ano que vem, o próximo presidente eleito não vai cumprir a PEC do teto. Ao não cumprir a PEC do teto, ele vai ter que adotar as medidas que estão na lei. Quais são as medidas? Não dar reajuste para funcionário, mandar a gente embora. Vai ser por aí, se ele for seguir a PEC do teto. É lógico, se você eleger o Lula, ele vai lá e faz outra PEC para acabar com a PEC do teto, né? Aí não... Mas se você for eleger alguém responsável, vai ter que vir medidas duras aí, para manter a PEC do teto. Outra coisa que tem pouca... Engraçado que ninguém está falando isso. Estou repetindo aqui, não tem como manter isso para o ano que vem. Não tem jeito, não tem espaço orçamentário. Pode colocar o Bolsonaro com o Paulo Guedes no Ministério da Fazenda, não tem como cumprir isso. Por quê? Porque o orçamento é muito rígido, não dá tempo. Outra coisa aí que ninguém está falando, já ouviram falar da regra de ouro? A regra de ouro é o seguinte, o governo não pode emitir dívida de maneira geral, tá? O governo não pode emitir dívida para gasto corrente. O que isso quer dizer? O governo não pode se endividar para pagar salário. O nome dessa regra, uma regra constitucional, uma regra chamada regra de ouro. Não, cara, o orçamento está por um fio, que você não está conseguindo cumprir essa regra. Em 2019, eu acho que o governo brasileiro consegue cumprir. Mas em 2020 eu já tenho dúvidas.
Então, a situação fiscal nossa, cara, estamos ferrados. Reforma da Previdência. Aqui, cara, você pode jurar de pé junto que não tem déficit. Não adianta, tem. Você pode criticar o déficit, aí é diferente. Por exemplo, você pode dizer assim, pô, o governo desviou o dinheiro da Previdência. Concordo. Ah, o governo pegou o dinheiro da Previdência para gastar em outro lugar. Concordo. Ah, o governo pegou o dinheiro da Previdência para ganhar voto. Concordo. Ah, o governo andou misturando Previdência com assistência. Concordo. Veja, que o governo fez um monte de besteira, eu concordo. Só que o mundo, infelizmente, não volta. O mundo é agora. O que você pretende fazer com essa conta? Se você somar os dados de 2016, o déficit dá 227 bilhões de reais. Aí meus amigos falaram assim, Adolfo, mas coloca a DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Pode colocar a DRU, pode colocar COFINS, pode colocar o que você quiser aí. No final do dia, nós estamos gastando demais com Previdência. O Brasil gasta 13% do PIB com Previdência. Esse valor é igual ao que a Alemanha e França gastam. Só que a população da França e da Alemanha é mais idosa que a brasileira. Não dá para gastar esse valor, não dá, não tem jeito. Ah, mas o brasileiro paga muito. Eu não disse que não paga, eu disse que tem um erro aí, isso tem que ser mexido. Agora, é justo mexer nisso? Não sei. Eu fui dar uma palestra num colégio invadido, lá em Brasília, cheio de professoras, né? Eu achei que ia ser apedrejado lá. Eu falei, olha, quando o general... Fazendo campanha para o senhor, general. Quando o general foi eleito... Quem você acha que vai se ferrar para valer na reforma da Previdência do Distrito Federal? Professora. Então, aqui, professora, né? Está ferrado. Todo mundo aqui, ó. É engraçado porque não sou eu, né? Estou brincando, não é tão engraçado assim. Mas é duro. Por quê? Porque professora... ela se aposenta mais cedo porque é mulher, então 5 anos mais cedo. E pelo fato de ser professor, tem menos 5 anos. Então, uma professora contribui com 10 anos a menos para a Previdência para se aposentar. Essa regra já era. Já esquece. Você ainda novinha desse jeito, não vai se aposentar nunca por essa regra. Mas, quando você olha a folha de pagamento de estados e municípios, o grosso é polícia militar, bombeiro e professor. Então, todo estado quebrado, e isso quer dizer quase todos os estados brasileiros, o Mato Grosso é mais novo, então, de repente, eu estou errado aqui. Aqui eu realmente não conheço direito as coisas. O Mato Grosso do Sul é mais novo. Não, o estado mais novo, desculpa. Não, o Mato Grosso, esse eu sei que está quebrado. Esse eu sei. O Mato Grosso do Sul é que eu tenho dúvida, porque ele é mais novo. Mas deve estar no mesmo caminho. Tá... vai ficar. Então, o que acontece? Todos esses estados precisam fazer reforma da Previdência. E, sem dúvida nenhuma, o que eles vão fazer? Vão aumentar o tempo de contribuição para carreiras especiais. O que é carreira especial? Policial e professor. Vai para 14. Na realidade não... Quem não... Na Constituição, diz o seguinte, que a contribuição previdenciária dos estados, ela é livre. Contudo, o mínimo que pode ser cobrado é o que a União cobra. E a União vai aumentar isso para 14%. Então, os estados que não aumentaram para 14% já estão, ano que vem, vão estar aumentando. Aí, professora vai ter mais tempo. Adolfo, será que isso é justo? É claro que não é justo, cara. Imagina, bicho, você pegou Vou dar um exemplo aqui de reforma aqui. Vamos falar da primeira reforma da Previdência. A primeira, lá em 2016, quando o governo enviou a primeira proposta. A primeira proposta era assim, um cara que pega um pedreiro, com 18 anos de idade. O governo chega e fala, você vai pagar INSS. Aí o pedreiro diz, eu não quero pagar INSS, não quero pagar Previdência. Não, você é obrigado a pagar Previdência. Então o governo obrigou o pedreiro a pagar Previdência. 30 anos depois, esse pedreiro está com 48 anos de idade. Faltam 5 anos para ele se aposentar. Ele já contribuiu com 30, vai se aposentar com 35 anos de serviço. Se aquela primeira regra de aposentadoria que o governo mandou para o Congresso em 2016 fosse aprovada, sabe para quantos anos iria? De 5, iriam para 17 anos a contribuição necessária do pedreiro. Por quê? Porque não iam ser mais 35 anos de contribuição, iam ser 49. Aí você fala, não, Adolfo, então são 19 anos. Não.
É 17 porque ele se aposentaria por idade nesse caso. Então você ia pegar um pedreiro, cara, que você obrigou ele a contribuir e falar, ó, não faltam mais 5 anos para você não, faltam agora 17. Cara, isso não é justo, velho. Você pode mostrar 1000 contas para mim aqui que eu não vou concordar com você. Diz para mim, o juiz aposentado, que ganha 30 mil por mês, com 55 anos de idade, quanto que ele ia pagar na nova Previdência? Sabe qual que seria o custo desse juiz aposentado com 55 anos de idade? 0. Não dá, velho. Eu não posso chegar para um pedreiro e falar que ele vai sair de 5 para 17 anos a mais de contribuição e falar para um juiz aposentado com 55 anos de idade, que ganha 30 pau por mês, falar que você já está aposentado, é direito adquirido. Não dá para você falar isso. Então tem que ter uma regra de ouro. Todo mundo vai ter que levar um cano, cara. Todo mundo vai ter que dar a sua contribuição. Será que é justo você pegar um policial com 60 anos e colocar ele na rua, combatendo bandido? Eu acho injusto, mas vai ter que ser assim. Você acha justo um professor de 60 anos correndo atrás de um moleque em colégio? Não acho. Mas vai ser assim, pode apostar. Ou vai ser assim do jeito que eu estou falando, ou não tem como fechar as contas desse país. Nós temos que escolher. Vai ser esse ajuste horrível que eu estou propondo, horrível, ou vai ser o Rio de Janeiro. Vocês podem escolher. Eu prefiro esse ajuste. Eu estava no Rio de Janeiro em março de 2017, eu estava andando na rua, fui cruzar o semáforo, tinha uma senhora do meu lado falando com o senhor. Poxa, acho que semana que vem a gente recebe o 13º. Era final de abril. A situação está ruim, cara. É o seguinte, temos que modernizar a CLT. Se você acha que a Previdência está ruim, tem um motivo do Brasil ter 12 milhões de desempregados. Né? Temos que modernizar a CLT. E o que é modernizar a CLT? É dar ao trabalhador o mais sagrado dos direitos que o trabalhador tem. Qual é o mais sagrado dos direitos que um trabalhador tem? O direito de escolher para quem e por quanto quer trabalhar. É o mais sagrado dos direitos, cara. É eu poder escolher para quem e por quanto eu quero trabalhar. Nós temos que dar isso. Nós temos que dar essa chance ao trabalhador. Ah, mas isso aí a empresa vai explorar. Bicho, eu já fiquei desempregado, meu pai já ficou desempregado. Puta que pariu, Deus me livre. Eu tenho pesadelo com isso, cara. Minha filhinha, eu sou separado, aí às vezes tô lá, acho que a mãe estava puta porque eu estava perdendo dinheiro, andei perdendo emprego aí porque eu criticava demais o PT. E minha filhinha chegou, papai, é verdade que você vai perder emprego? Minha filha tinha 7 anos, hoje ela tem 8, na época tinha 7 anos. Cara, uma criança de 7 anos com medo que o pai vai perder o emprego. Cara, isso é cruel. Eu trabalhei nos Estados Unidos, cara. Às vezes eu ia andando, da minha casa à universidade era 15 minutos caminhando. Às vezes eu ia andando. Eu nunca fui da minha casa até a universidade sem ver uma plaquinha de precisa-se. Ou seja, vem aqui que tem emprego para você. 15 minutos da minha casa à universidade. Sempre tinha alguém, quer trabalhar, vem para cá. Pô, nós temos que dar essa chance ao trabalhador brasileiro. Meu irmão está no setor privado. Eu tenho 45 anos de idade, meu irmão tem 42. Todo mundo aqui que está no setor privado e tem mais de 40, você sabe qual é o seu medo. Cara, se você for demitido, você sabe muito bem o risco que você corre. Eu era moleque, eu pensava nisso. Meu Deus, você tem 40 anos, perde emprego, está ferrado. Temos que mudar essa realidade. Não dá para manter isso. Cara, reforma tributária. Tem que mexer nisso, velho. O Brasil tem 92 tributos diferentes. Eu vou dar um exemplo. Eu dei essa sugestão aqui, não para nenhum deputado. Essa sugestão eu levei para alguns colegas. Que tal o Brasil acabar com o imposto territorial rural? Vamos acabar com o ITR? Puta que pariu! Você quer ajudar os agricultores, seu fascista filha da puta? Porra, não tem nada a ver, cara. É o seguinte, vamos olhar o ITR. Quanto que o Brasil arrecada de ITR? Se não é 0, é perto disso. O Brasil arrecada tão pouco, mas tão pouco de ITR, que o ITR é de competência da União. Sabe o que a União fez? Ela falou assim, qualquer município
que queira cobrar ITR, pode cobrar, eu repasso para você essa competência tributária. Não arrecada nada, cara. Mas atrapalha horrores a vida de um monte de gente. Lá no STF em Brasília, tinha uma causa sendo julgada de um agricultor que não tinha pago ITR. Daí ele falou, mas minha fazenda está invadida. Foi parar no STF essa causa, cara. Porque estavam cobrando ITR de uma fazenda invadida com ordem judicial para ir lá e tirar os invasores. E, óbvio, a polícia não tirava, porque o governador também não tinha lá muita vontade. Cara, não dá. Nós temos que mudar essa realidade. Tem tributo aí que não serve para nada. Para nada. Cara, eu era pobre pra caralho quando eu era jovem. Graças a Deus tinha casa, mas... e comida, mas o resto era difícil. Se hoje um pobre vai tirar a carteira de motorista, ele não consegue, porque roubaram de tal maneira o Detran que hoje para tirar uma carteira de motorista custa R$2.000, cara. Eu vou repetir, porque novinho aqui tem pessoal aqui, mas tem pessoal aqui da nossa idade não sabe disso, general. Nós temos que mudar isso no Distrito Federal. Custa R$2.000 para tirar uma carteira de motorista. Por quê? Porque você colocou uma legislação burra pra cacete. Não, você tem que fazer aula aqui de simulação. Porra, joga o cara no PlayStation, a mesma coisa. Honestamente, vamos ser honestos. Todos nós aqui aprendemos a dirigir, a senhora, o senhor, os senhores, com seus pais. Foi meu pai que me ensinou. Meu pai tinha AVC, meu pai não conseguia nem andar, mas me ensinou a dirigir, ué. Você quer tirar isso da gente para nos obrigar para uma autoescola? Tem que mexer nisso. Não pode, velho. Não dá. Hoje é sábado. Amanhã, quando você acordar, vão ter 31 novas normas tributárias no Brasil. Na segunda-feira, vão ter mais 31 novas normas tributárias. Na terça-feira, mais 31. Cara, não dá. Não dá. É por isso que o Trump fez tanto sucesso nos Estados Unidos. Que ele chegou lá e falou o seguinte, ó, para cada nova norma, você tem que tirar outra. Duas. Eu não fui tão ousado, não. Eu propus só que tire uma aqui. Quer uma nova norma? Tira uma. Então ele propôs que tire... Porque não dá, cara. Não dá para você acordar. O empresário ir dormir na sexta-feira, ele vai dormir solvente, falando, pô, ganhei dinheiro essa semana. Aí ele acorda na segunda quebrado. Porque um gênio da Receita Federal mudou a interpretação de uma lei e ferrou o cara. Não dá, velho. Não dá. Tem que mudar isso. Só para vocês terem ideia, litígio tributário. 15% do PIB brasileiro tem litígio tributário. Essa é a zona que está no nosso setor tributário. Tem que mudar, tem que mexer. Um monte de coisa ruim, né? Não dá, cara, tem que mexer. E eu tenho certeza que, com a graça de Deus, a gente vai conseguir mexer nisso. Outra coisa, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, nossa, o rico paga pouco imposto no Brasil. Mentira, rapaz, que paga pouco imposto o quê? Não, que o pobre paga muito. Aí é verdade. O pobre paga muito imposto mesmo. Agora... Eu vejo alguns colegas meus lá em Brasília assim, nós temos que tributar o rico. Cara, pelo amor de Deus, não faça essa cagada. Eu vou explicar por que vocês não devem fazer nunca essa cagada. Porque isso aumenta, toda vez que o Estado quer tributar o rico, sabe o que vai acontecer? Você vai aumentar o salário de pessoas como eu, advogados tributaristas e contadores. Por um motivo simples. O cara que é milionário, esse cara, meu amigo, ele tem advogado, ele tem contador. Assim que você tentar tributá-lo, ele vai contratar alguém como eu, o cara vai lá, faz um planejamento, não vai pagar nada. Sabe quem vai pagar esse imposto? Vocês, classe média. Vou dar um exemplo. Se tem alguém aqui que tem um imóvel, 2 imóveis, mora em um e aluga o outro, esse cara paga imposto de renda no aluguel do imóvel. Se em vez do cara tiver um imóvel, tiver 30, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar os 30 imóveis, criar um fundo imobiliário e você vai ser o cotista principal desse fundo imobiliário. Sabe quanto você vai pagar de imposto de renda? 0. Ah, vamos criar um imposto sobre grandes fortunas. Esse imposto não pega isso. Os ricos fazem esse tipo de manobra. Não tem como esses caras pagar imposto. Toda vez que você tenta cobrar do rico, vai cair na classe média. É burrice isso. Tem que desburocratizar, né, cara? Eu fico pensando no Steve Jobs e o Bill Gates aqui no Brasil, né? O Steve Jobs, ele estava só fudido, você está certo. Agora, o Bill Gates estava preso. Porque ambos começaram a construir empresas, onde? Na garagem. Imagina, o cara da Apple e o cara da Microsoft começaram na garagem.
Você sai daqui, tive uma ideia genial, vai na garagem da sua casa, abre lá uma empresinha, segunda-feira bate o fiscal da prefeitura. Ih, cara, aqui é área urbana, hein? Multa. Aí chega outro fiscal, ih, não tem banheiro aqui, hein? Multa. Ah, então, coitado do Steve Jobs, fora do mercado. Já o Bill Gates, ia chegar um outro fiscal para ele. O fiscal do Delegacia Regional do Trabalho. Ia chegar lá e falar, vem cá, o Bill Gates, eu ouvi dizer que você não tem dinheiro para pagar funcionário. E o Bill Gates ia falar, é verdade, mas em vez de pagar salário, eu dei participação na Microsoft para os meus funcionários. É por isso que os primeiros funcionários da Microsoft são os funcionários mais ricos do mundo, porque ganharam participação da Microsoft. Assim que o Bill Gates falasse isso aqui, opa, trabalho similar à escravidão, cana, velho. É sério, não é brincadeira, isso é sério. É sério, cana no vagabundo. E ainda ia perder a casa, hein? Coitado dos pais, ia estar ferrado ainda. Abertura econômica. Eu gosto muito da Manuela Dávila, uma excelente deputada, pessoa com muito amor no coração. Aí você chega assim, Manuela, o que você acha da gente abrir a economia? Não, nós temos que preservar os empregos nacionais. Manuela, você está grávida, o que você vai fazer? Não, eu vou viajar e comprar um enxoval em Miami para o meu filho. Ah, peraí, cara. Você quer dar a você um direito, mas não quer dar aos pobres. Rapaz, correndo o risco de ser brega. Tudo que eu estou vestindo, eu comprei nos Estados Unidos. Tudo. Eu não trouxe o relógio, mas é de lá também. Por quê? Porque pessoas de classe média alta, que conseguem comprar uma passagem aérea, vão para Miami, fazem compras, voltam, é mais barato do que comprar no Brasil. Agora, o pobre não tem como fazer esse adiantamento de dinheiro. Resultado, tênis Nike no Brasil é coisa cara. Rapaz, eu comprei calça no Walmart por $10. Essa camisa aqui custou $500. Mentira. Essa camisa aqui custou R$60, cara. Não dá. Nós temos que dar uma chance. Tem que abrir a economia, pelo amor de Deus. Então, vamos abrir. Vamos dar a chance ao pobre brasileiro ter produtos bons e de qualidade e baratos. Uma vez eu voltei dos Estados Unidos com 2 laptops e uns 50 litros de uísque, né? A Receita Federal olhou e cobrou extra no meu laptop. Porra, quer dizer que se embriagar no Brasil não é problema, né? Mas trabalhar é um perigo, né? Não dá, velho. A gente tem que mudar essa realidade. Tem que fazer um monte de reforma microeconômica, privatizar, concessão. Setor energético, eu não sei como resolver esse problema. Isso aí não faço nem ideia. Esse aí é pepino dos bravos. Então, acabou o tempo já ou é 5 minutos? 5 minutos? Então, eu queria falar um pouquinho aqui. Então, além da Manuela, eu sou muito fã também da Marina Silva. Marina Silva teve uma ideia genial, que é assim, quando a gente faz represa, faz hidrelétrica, a represa destrói muito o meio ambiente. Então, em vez de ter represa, vai ter só espelho d'água agora. Porque aí não estraga o meio ambiente. É verdade, só tem um problema. Quando tem seca, não tem energia também. Resultado, boa parte. Cadê as hidrelétricas brasileiras funcionando? Gente, se o Brasil tivesse crescido 1% em 2014, 1% em 2015 e 1% em 2016, em 2017, não tinha energia elétrica no país. É tão simples quanto isso. Então, assim, o setor elétrico, tudo bem, além dessa genialidade da Marina, ele teve também uma pessoa que, graças a Deus, é muito competente, não está mais no governo, a Dilma, né? Mas também cuidou bem desse setor. Então, esse setor aqui, cara, eu não sei, escrevam aí, é um pipinaço para o próximo governo, como resolver a questão do setor elétrico. Eu morei no Texas. Quando você chega lá no Texas, você vai ligar energia lá na sua casa, vem uma carta, qual das empresas de energia você quer? Tinham 3 empresas de energia que eu podia comprar lá no Texas. Aqui, meu amigo, lá em Brasília é a SEB, nosso amigo general vai dizer que não, mas se depender de mim, privatiza também. Privatiza também. KS é a mesma coisa. Não quero nem sair na rua lá. Ficar escondido. Nós temos que mexer nisso. Outra coisa, tem que mexer na legislação. Eu vi o Antagonista, adoro o Antagonista, sou fã daquele site, metendo o pau numa nova lei aí,
que alivia um pouco para o gestor público. Eu não li a lei. Mas, cara, não dá para a gente manter a legislação do setor público do nível atual. Não dá, é impossível. Assim, Brasília foi construída em 5 anos. Hoje você não faz uma ponte em 5 anos. O viaduto de Brasília que desabou, ele foi construído em 40 dias, há 50 anos atrás. Hoje, ele vai levar mais de 6 meses para ser construído. Por quê? Porque a legislação hoje, ninguém assina, cara. General, se o senhor tiver a graça de Deus, ser o governador do Distrito Federal, o senhor vai chegar assim para mim, Adolfo, vem me ajudar aqui. Cara, não vou não. Não vou porque, rapaz, você botou uma assinatura sua ali, é imprescritível. Problemas contra a administração pública não prescrevem. Daqui 20 anos aparece um cara do MP que fala assim, não, mudou a interpretação da lei. Cara, eu não estou brincando, isso é um problema sério. Várias pessoas muito bem intencionadas estão com problemas gigantes na justiça porque andaram assinando coisa, mas, cara, se você não assinar, nada anda. Então, assim, tem que ser mudado isso. Ah, isso é brecha para a corrupção. Honestamente, a corrupção já está aí, velho. A lei 866, essa aí tem que mudar, não dá, tem que mexer. Obrigado. Agradecemos a palestra, doutora Adolfo Saxida. Nós vamos abrir agora para as perguntas. Algumas já estão com o nosso mediador, jornalista Luiz Vilar. Se mais alguém tiver perguntas, só sinalizar para nós, por favor. Vamos lá. Sendo econômico com o tempo aqui, né? Tem muita pergunta interessante, pessoal, mas, em função do tempo, acredito que não dê para fazer todas. Mas aí eu deixo os papeizinhos com o Saxida. A pergunta do Luiz Carlos Ferreira Gomes, que é empresário. Aí ele pergunta assim, numa nova proposta de Brasil, né, qual seria o papel dos empresários? Todo, pô. Porque quem gera emprego, quem gera renda é empresário. Eu acho que o Paulo Guedes foi muito feliz no lema, é mais Brasil, menos Brasília. Cara, não tem choro não, cara. O Brasil só vai crescer se nós dermos uma chance a um Bill Gates aqui. Se nós dermos chance a um pai de família trabalhar. Se nós dermos... Qual que é a maior política pró-mulher que pode existir na minha visão? Quem é mãe sabe que eu vou responder. Creche. Cadê as creches, cara? Sem creche a mãe nem vai trabalhar, tá ferrada, coitada. Então nós temos que ajudar as mulheres, tem que ter creche, nós temos que ajudar os empresários. Então assim, se dependesse de mim, eu dava férias para Brasília. Quem sabe assim o empresário nacional consegue trabalhar um pouco. Não, férias assim, porque lá é assim, quanto mais ideia tem, é pior, né? Eu nunca vi. Quem sabe a gente, para de trabalhar um pouco aí, Congresso. Vamos com... Mas agora falando sério, o papel do empresário, cara, é um só. É o dele, é trabalhar, é gerar lucro. Cara, lucro é coisa fantástica. Quando alguém fala para mim que ganhou dinheiro, eu fico feliz da vida. Eu adoro sucesso, adoro. Cara, às vezes eu acordo 6 da manhã, não é sempre não, porque eu sou funcionário público, mas às vezes eu estou com insônia e acordo cedo. Cara, você vai na padaria, está aberta a padaria. Você vai no self-service, o cara está acordado. Isso é que é negócio. É isso que nós temos que estimular. E não ir lá e multar o empresário. Empresário é tudo. O que você teria a falar? Pergunta da Sandra Santos. Ela é dentista, né? O que você poderia falar aí do fato da China estar comprando o Brasil? Eu acho essa uma ideia ruim e infeliz do deputado Bolsonaro. Eu sou economista, não sou um geoestrategista, né? Então, de repente, o general sabe vai a pessoa mais adequada do que eu para responder. Enquanto economista, eu acho que ele falou besteira. Mas, quando eu morava no Texas, por exemplo, várias pessoas eram contra o comércio americano com a China, por questões de geopolítica. Então, se me permitirem, peço desculpa, eu não tenho competência para responder isso. Quem tem que responder isso, acho que é o general. São pessoas que entendem de geopolítica, geoestratégia. Eu não entendo nada disso, desculpe. Bom, tem outras perguntas aqui, pessoal, mas conforme o pessoal aqui da organização,
em função do tempo, né? Essas perguntas vão ficar estocadas para a mesa redonda, a gente vai selecionar outras, e aquelas que não forem respondidas serão entregues aos palestrantes, tá bom? Antes de iniciarmos nossa segunda palestra, agradecemos e saudamos a presença do senhor Marcelo Fernandes Pereira, pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Obrigada.